Olá, você que nos acompanha aqui no Bom da Notícia. Um abraço a você, obrigado. Hoje vamos conversar com uma mulher destemida, né? É do conhecimento de todos que de um tempo para cá, as mulheres estão conseguindo alcançar patamares e passaram a ocupar cargos e funções até então só exercidos pelo homem. Aqui em Mato Grosso, a Corregedoria da Polícia Militar é comandada por uma mulher, a Coronel Ridalva Reis de Souza. E é com a Coronel Ridalva que nós conversamos a partir de agora, nesse portal, nesse site, o Bom da Notícia. Coronel, muito obrigado por estar aqui, é uma honra tê-la, saudações realmente e parabéns. O prazer é meu, é uma honra aceitar o convite de vocês. Muito obrigado, a honra é toda nossa aqui. O que é que leva uma mulher a ser policial militar? A minha história é fácil de responder, questão familiar. Meu pai me propôs um desafio no ano de 1993, quando eu prestei o concurso público para a Polícia Militar. E por ele ser sargento da Polícia Militar naquela época, ele tinha um grande sonho na vida, que era ter um filho policial militar. Como Deus não deu para ele um filho, né, deu filhas, e uma das filhas fui eu, e eu, diante dessa oportunidade, ingressei na carreira policial militar por incentivo do meu pai. Em 93, senhor? 93 foi o concurso público, minha inclusão em 1994. Uma pena que a senhora já está prestes, dentro dessa juventude toda, prestes a deixar as fileiras da Polícia Militar. 24 anos, nós completamos agora em março, de efetivo serviço prestado à sociedade mato-grossense. Eu disse aqui na abertura, né, que as mulheres estão, a cada dia que passa, elas estão, não é se superando, né? Estão sendo aquilo que sempre foram. Porque, infelizmente, as mulheres brasileiras, elas foram forjadas para submissão. De um tempo para cá é que vocês estão colocando o cabelo para fora, na realidade. Antigamente, a mulher era formada para quê? O maior curso da mulher, curso de bordado, culinária, bolo, né? Arroz com piqui, nada. Hoje não. Hoje, as mulheres estão realmente mostrando a que vieram e a competência que têm. Mas o que leva, além de ser policial militar, a ser corregedora, que é um cargo espinhoso, não só na Polícia Militar, a correção a ser feita dos seus companheiros em qualquer lugar é espinhoso. Você ter que cortar na própria carne, às vezes um amigo, um colega de mesa, um colega de curso, né? Como é que é isso? O que te levou a aceitar o cargo de corregedora? Fazendo um link aí com o preâmbulo que você trouxe sobre a cultura, né, do machismo impregnado na nossa sociedade, o que me levou a ser corregedora é aquilo que está acontecendo para toda a sociedade brasileira e talvez até mundial. São oportunidades que estão sendo oferecidas às mulheres. São créditos a profissionais que realmente, diante de uma carreira, diante de uma construção profissional, chega as oportunidades. Assim como chegou a oportunidade de ser comandante de batalhão, comandante de comandos regionais. É uma construção ao longo de uma carreira que, de repente, as oportunidades vão surgindo. Começa até com as promoções também. Antes, a concorrência de 5 por uma vaga, 5 oficiais por uma vaga. Se você não se destacar, se você não se qualificar muito, essas oportunidades elas não surgem. E eu acredito nisso, que foi essa construção de 24 anos de carreira, que foi neste comando do Coronel Cunha, que ele me fez o convite, em razão de acreditar no meu perfil, de eu ter credibilidade profissional em razão da minha carreira, de ocupar esse cargo. Agora, quanto a esses dissabores, todos os cargos, independente se é dentro da instituição policial militar ou fora dela, quando você tem que cobrar do seu amigo, cobrar daquele que está do seu lado, que você já teve no fronte, nos enfrentamentos rotineiros do dia a dia, e de repente você ter que de punir de alguma forma essa pessoa, né? De um caráter pedagógico, corretivo, que é a punição disciplinar, realmente ela traz uma certa dor, mas todo cargo ele tem o bônus e tem o ônus, e todos nós temos que estar preparados para isso. E esse nível de profissionalismo é que a gente tem levado para essa cadeira. Do jeito que eu fui ao longo da minha carreira, eu tenho mantido também essa postura na corregedoria. Ou seja, ser justa ao extremo para que a pessoa que seja punida, ela também se conscientize do erro dela.
E eu faço isso com muita tranquilidade, com muita serenidade. É muito difícil, realmente, né? O cargo realmente é muito difícil. Muito difícil. Mas a Polícia Militar tem cortado na própria carne. A gente tem sentido pelas notícias e tem aquelas coisas reservadas que não vazam. Mas tem cortado e cortado muito, né? Quantos processos a senhora tem à sua frente agora como corregedora? Hoje nós estamos com uma demanda de aproximadamente 1.400 procedimentos em tramitação. Esse índice de 1.400, para mim que sou leigo, me assusta, porque nós temos um contingente, uma massa na Polícia Militar de 7.600, não chega a 8.000. Não. 1.400 representa praticamente 20% da corporação. Tem um lado muito positivo nesse número, Edivaldo. A confiança na sociedade em estar indo denunciar. Em denúncias. E um outro fator que aumentou muito os nossos índices também foi a questão da mudança legislativa no que concerne às audiências de custódia. Então, hoje, toda e qualquer audiência de custódia dificilmente sai sem um procedimento para a corregedoria apurar. Ou seja, um arranhão do uso da algema, isso, tudo é apurado. Então, para que tenha uma transparência maior na condução, até pelo judiciário, de falar que fez vista grossa, não, tudo é apurado. Então, também tem esse volume hoje para nós. E nós fazemos questão de apurar mesmo e apresentar o resultado ao cidadão. Agora, se você olhar os números de instauração, pode assustar. Agora, o que as pessoas não sabem é que desse volume, 70% é arquivado. Por absolvição, inocência. Sem procedência. Sem procedência. Então, para nós é uma satisfação muito grande isso, de verificar realmente que o nosso profissional está atuando com técnica, está atuando dentro da legalidade, do estrito cumprimento do dever legal, porque também é uma ferramenta perigosa se você começar a punir o policial militar por ter agido com um pouco mais de uso da força na ocorrência, porque daqui a pouco, se ele começar a ser punido por qualquer coisinha que realmente não seja uma infração legal, ele também vai cruzar os braços, não vai mais querer prender, não vai mais querer correr, se expor, não vai querer correr atrás de bandido para prender. Então, nós temos que ter muito zelo nessas conduções, nessas investigações. Realmente punir quando realmente proceder. Se não proceder, arquive-se e dá a transparência, a publicidade do ato. A senhora falou em audiência de custódia, né? Em acompanhamento desses 1.000 e poucos, 50% são colocados sem procedência. Isso, 70%. Mas nós tivemos um fato, agora recentemente, né? Nesse mês de março que passou, nesse mês de março agora, de um sargento que defendendo a sua casa, defendendo os seus vizinhos, atirou e matou um delinquente, um ladrão. O juiz determinou, o magistrado determinou a tomada da arma dele, né? O afastamento dele das ruas e colocou no burocrático. Porque esse processo, eu sei que a senhora, até por questão de hierarquia, né, a senhora pode se conter na análise, né? Mas como é que esse cidadão que defendeu o seu patrimônio, defendeu o patrimônio dos vizinhos, né, pode ser apenado num caso desse? É importante, assim, colocar aqui como esse policial militar, ele estava no momento de folga, né? É o sargento. O sargento, né? Ele estava no momento de folga, no seu domicílio, né? Sai da tipificação de crime militar e cai na tipificação de cometimento de crime comum. Como foi crime comum, ele é recepcionado. A justiça comum que vai tomar. A justiça comum e até a apuração, também a investigação do fato é pela Polícia Judiciária Civil. E nós desconhecemos as circunstâncias da avaliação que o delegado tomou para tomar essas providências, a qual foi ratificada em juízo. Como você mesmo colocou aí, né, o juiz já concedeu a liberdade provisória, né, fez algumas medidas restritivas, mas como são situações em andamento, que ainda está sendo processado e julgado pelo judiciário e ser crime comum, a corregedoria se reserva em acompanhar os fatos e vamos acompanhando até o final para ver o que vai ser realmente. Mas ele tem um amparo da instituição, né? Tem um amparo da instituição até o término de todo o processo. Perfeito. Agora,
o que pode ser tipificado? Quais são os tipos de crimes mais comuns na corporação? Nós vivemos num estado onde 700 quilômetros nós temos de fronteira seca com a Bolívia, mais 300 alagados. Eu costumo dizer que existe um batalhão, não sei se é batalhão, mas uma corporação composta de heróis, 140, 150 homens da Polícia Militar para cuidar de tudo isso aí, que é o GEFRON. Verdade. Mas é uma tentação, o dinheiro é uma tentação. O dinheiro é uma sedução, né? Tráfico, descaminho, contrabando. Quais são os crimes mais comuns na corporação Polícia Militar? É com muito orgulho que eu falo o seguinte: de quase 8 mil homens, geralmente a Polícia Militar exclui ali entre 8, 10, 15 homens ano. Então, é um percentual muito significante para comprometer todo o profissional de segurança. 1%. Não dá muito é menos. 0,00. Exatamente. Entendeu? Então, assim, para nós é um número de orgulho. Por quê? Nós não vamos ter esse 100% honesto. É uma utopia achar que nós vamos ter dentro de qualquer profissão 100% honesto. Sempre vai ter um desvio. Sempre vai ter uma curva de desnível, né? E dentro da instituição nós temos esse número muito insignificante, graças a Deus. E o ano 2017, por exemplo, fechamos com 15 exclusões. E geralmente o que mais determina a exclusão dos nossos policiais é esse convívio do limiar entre o crime e a farda, que é cooptação por uma quadrilha de entorpecente, cooptação com uma quadrilha de tráfico, seja de arma, de munição. Então, é essa questão que você colocou muito bem aí, que é o financeiro, o dinheiro fácil. Sedução. A sedução do mundo capitalista ainda consegue cooptar esse índice insignificativo, mas que repercute muito mal para a PM. A senhora pode deduzir isso com a sua vivência e experiência, né? E contínuo feminino, que vai bem mais além do que o nosso, que a ganância influi muito nisso aí também? Com certeza, e nós vamos vir na origem. Nós fazemos, quando a inclusão na Polícia Militar, tem uma investigação social profunda, o policial passa por testes rigorosos, principalmente os psicotécnicos, que é o perfil de personalidade. Mas mesmo assim, ao longo da carreira, pode sim ter essa sedução pelo possuir, pelo ter, que realmente leva o nosso policial aí um número significativo, graças a Deus, mas leva sim, seduz. Então seduz. Essa tipificação é a mais comum? É a mais comum, é o envolvimento com tráfico entorpecente, tráfico de armas, concussão, corrupção e organização criminosa. Mesmo nesse universo diminuto, né? Mesmo nesse universo. Qual é o número? O maior é entorpecente. O maior é entorpecente. Entorpecente. E geralmente nós colocamos ele dentro desse grupo já de exclusão. Então, o ano passado foram 15 excluídos, então, dentro dessa tipificação, os 15 que se envolveram foram excluídos em razão desse... Mas as prisões ainda, essa sedução ainda continua e as prisões também, né? Continuam, não. Nós temos... É muito rigorosa a nossa legislação quando se refere ao exercício profissional. O policial militar, ele vai responder, por exemplo, se ele se envolveu com tráfico de entorpecente, ele vai responder o processo criminal pelo tráfico de entorpecente, ele vai responder dentro da administração pública também pela conduta antiética dele, não pelo crime em si, mas pela conduta antiética. E se comprovando essa conduta antiética, ele vai ser penalizado via administrativa. Então ele tem essas duas punições. O policial ele responde a 2 inquéritos. Ele responde no judiciário, na justiça comum, e responde também internamente na justiça militar. Na justiça militar, sim, também. Então ele responde a 2 processos. Na justiça militar é mais por exclusão, né? Não, todos os nossos inquéritos policial militar vai para a justiça. Vai para a justiça. Vai para a vara da justiça especializada militar. Assim. Todos os nossos mesmo inquéritos. Na vara de entorpecente, ele vai para a justiça militar? Vai para a justiça militar. Ele não é julgado pela justiça comum, então? Hoje é julgado pela justiça militar. Teve uma mudança. Pela justiça militar. Isso, teve uma mudança na legislação em outubro do ano passado. Aqueles crimes praticados pelo policial militar em serviço ou em razão da função policial militar,
eles são julgados pela Justiça Militar. Perfeito. E quase sempre apenados, né? Muito rigoroso nosso, porque nós não somos julgados por um juiz singular, nós somos julgados por um colegiado de juízes. E por isso nós temos, em razão dessa ética, desses princípios morais que é muito arraigado dentro da instituição policial militar, nós somos mais severos também com a punição. Perfeito. A senhora fala num colegiado de juízes. Isso. Né? Nós estamos vivendo um momento de colegiado. Nós temos alguns coronéis, seus colegas de farda, que infelizmente, né, ou por uma razão ou por outra, estão nessa berlinda aí. Também são julgados dessa forma? Também são julgados dessa forma. Todos. Tá, vamos falar sobre isso então? Soldado a coronel é julgado pela Justiça Militar, pelo colegiado. Pelo colegiado de coronéis também? Não. Patente igual? Sempre superior. Sempre superior? Sempre superior ou mais antigo, hierarquicamente falando. Tá, nós vamos falar sobre isso ainda ao longo dessa nossa conversa aqui no Bom da Notícia. Vamos fazer uma parada e já já a gente volta conversando com a única coronel nativa. Nós já tivemos diversas mulheres como coronel, mas a única nativa é a coronel Ridalva, que conversa conosco aqui agora. Até já.